Sejam bem-vindos ao programa de entrevista. Estamos aqui ao vivo com jornalista e agora escritor Emílio José, que vai falar um pouco sobre o livro Meu Amigo Maluco. Seja bem-vindo, Emílio José. Muito grato, Jacuzzi dos Santos, meu colega, muito grato mesmo. Desde já, muito obrigado pelo convite que fazes em seu próprio nome, também em nome da Rádio Zango 8000. Meu amigo maluco. Hoje vamos falar, vamos nos basear muito na obra e na entrevista que nós vamos ter futuramente presencialmente, vamos falar sobre a história de quando começou a escrever. Indo diretamente para a obra que vai ser lançada no dia 27, Meu Amigo Maluco. Como surgiu a ideia para a elaboração deste livro? Bem, o projeto de escrever este livro surgiu quando eu percebi a doença mental na minha família. No ano 2012, eu tive um contacto mais profundo com essa questão da doença mental no seio familiar, quando o meu irmão foi viver na rua. O meu irmão, que é 2 anos menor que eu, foi viver na rua. E eu depois percebi também que o meu tio que me criou também vive na rua, no caso, na província de Cabinda. Então eu, com alguma necessidade de buscar apoio para os dois, comecei a pesquisar, procurar pelos serviços de saúde mental, até eu perceber a dificuldade e também a informação que muitas famílias não tinham sobre a doença mental no seio das famílias mesmo. Então, comecei a escrever o livro no ano 2013 e fui produzindo conteúdos, tudo com base em factos reais, até chegar a este livro que no dia 27 deste mês vou apresentar ao público. Ok, o que é que podemos encontrar nesta obra literária? Nesta obra é científica, neste caso? Bem, o livro é um livro de contos, histórias e também tem essa base científica. Por quê? Porque é um livro que pode-se ler de muitas formas, por isso é que eu sempre aconselho as pessoas, quando estiverem a ler o livro, devem buscar interpretar, porque ele conta histórias reais. Tudo o que está no livro aconteceu, acontece, e como a doença mental é uma doença interligada, pode não parecer aquilo que aconteceu com a minha família, se calhar não com a mesma gravidade de termos um parente a viver na rua, como de forma pejorativa nós chamamos de maluco, mas há algum problema de doença mental no seu familiar. Por exemplo, tem alguém que tem problemas com a criminalidade, tem quem, por exemplo, tem problemas com a bebida alcoólica. Ou seja, existem muitas formas de se encontrar a doença mental no seio familiar. Então, o tratamento depende muito da atenção que nós damos para estes pequenos detalhes que nos surgem sempre como sinais a doença mental dentro da família. No caso da minha família, os sinais não foram entendidos e a doença agravou-se nos meus familiares. Mas o que se pode encontrar no livro são sinais, são reflexões, são histórias e também, além de histórias, também são teorias que eu trago na qualidade de especialista. Eu sou especialista em desenvolvimento humano e também sou especialista em inteligência emocional, com certificações internacionais. Eu sou reconhecido por isto, formei-me para isto e sou estudante finalista agora. Este ano termino a minha licenciatura em Psicologia Clínica. Então, foram 13 anos de pesquisa e esta toda pesquisa eu despejo no livro com muitas informações que vão ajudar as pessoas a poderem estar mais atentas e fazerem melhor reflexão sobre a forma como nos tratamos no seio da família. Como é que foi o processo de elaboração do livro? Foi difícil a edição, o processo de investigação? Foi muito difícil, Chacuiza. Como sabe, os livros, quando não são de copy-paste, né, eu não tiro de uma página para colocar num lugar, não, foi mesmo de conteúdo produzido. Então eu tive que fazer laboratórios. Só para perceber uma informação que eu partilho agora, é que eu, para escrever este livro, tive que encarnar uma personagem de maluco.
para encarnar a personagem de maluco, eu, por muitos anos, eu fui vítima de estigma. As pessoas chamavam de maluco, faziam fofocas às escondidas, inventavam histórias sobre mim, tudo para poder justificar aquilo que eles não tinham a coragem de buscar saber, como hoje nós não temos coragem de ir ter com um doente mental na rua e tentar entender o porquê que ele está aí. Então, eu fiquei cerca de um ano sem tomar banho, para poder entender o que as pessoas falam do doente mental. Foi um processo de laboratório que eu fiz, muito profundo, muito severo, para poder perceber. E eu percebi, eu vi o olhar contra mim, como é que muita gente olha para uma pessoa doente mental, tanto no seio dos amigos, tanto no seio do trabalho. E tanto até que, por um período, quando eu começava a criar cabelo e criava barba, as pessoas identificavam-me como um doente, como uma pessoa maluca, como um maluco, diziam que ele deve estar a passar por algum problema, deve estar com uma dificuldade. Ou seja, até o meu estilo, até a minha forma característica de me apresentar passou a ser para muita gente um problema. Hoje, as pessoas têm um entendimento diferente porque já sabem que naquele período eu estava a fazer um trabalho. E hoje, depois de muitos descobrirem que eu até voltei para a universidade, fiz uma especialização em psicologia, me tornei palestrante, hoje já ficam assim, opa, afinal, ou seja, então há uma admiração que era só perguntarem e elas podiam saber o que estava a acontecer. Mas infelizmente as pessoas não têm a noção de como é que se deve chegar a uma pessoa que esteja em sofrimento. E isto é coisa, vou lhe dizer, estar na pele de um doente mental não é uma coisa fácil. E eu posso falar isso porque eu vivi este problema. Como é que, vendo a nossa sociedade, pelas pesquisas que foi fazendo, como é que anda a saúde mental do nosso povo? Outra coisa, mesmo que eu não fizesse pesquisas, aquilo que é geral já indica, a estatística geral do Ministério da Saúde indica que estamos mal. Nós hoje, em Angola, temos uma população de cerca de 300 mil pessoas portadoras de doença mental. É uma população muito grande de pessoas que são doentes mentais. E este número são aquilo que faz parte da estatística, aquilo que se pode contar, aquilo que as pessoas podem dizer assim, olha, aconteceu isso. Mas tem aqueles casos, por exemplo, de pessoas que não se propõem, a, por exemplo, a apresentarem-se, não procuram os serviços de saúde da doença mental, não são diagnosticadas, que pode ser, no fundo, um número maior. Então, a doença mental em Angola é muito grave. É só nós vermos, por exemplo, nas empresas, nas escolas, como é que nós nos comportamos. Aliás, o dia a dia das notícias nos informa isso. Um pai, por exemplo, que viola, que estupra, no caso, né, uma bebê de 2 anos e chega a cometer assassinato com a criança, isto é um problema muito grave da doença mental. Mas agora, mais do que os números, nós precisamos saber como é que se tratam essas situações. Por exemplo, não é possível, por exemplo, pegar num senhor que teve a coragem de ir para um quarto, estuprar uma criança de 2 anos, um bebê de 2 anos, estuprar este bebê e com a penetração, fazendo até penetração na criança e ao mesmo tempo que asfixiá-la até a morte. Este cidadão não está em condições nenhuma de ir a uma cadeia normal. O nosso problema é este, nós não estamos a cuidar da doença mental como devíamos. Então, nós precisamos ver que os números estão a crescer, as pessoas estão a se tornar muito mais doentes e nós não estamos a ser tratados. Boa. Que mensagem tem a deixar para aquelas famílias que têm uma pessoa doente e que não dão apoio? Qual é a mensagem para a sociedade mesmo no geral? Bem, na verdade, o que eu tenho a dizer é que as pessoas precisam fazer uma reflexão sobre os seus atos. Até mesmo não prestar apoio a uma pessoa doente mental também se pode considerar uma doença. Não é normal, por exemplo, que eu, Emílio, ou Cuxa Cuiza tenham um parente doente mental junto de si
e simplesmente abandona. Não é normal. O abandono, chama-se o desassociativismo humano é um problema também de doença mental. As pessoas hoje em dia decidiram pôr na sua mente a empatia. A falta de empatia é um problema, é uma espécie de psicopatia. E toda psicopatia é uma doença mental. Então, o que eu aconselho as pessoas é que tenham mais empatia com os seus familiares portadores da doença mental. Prestem mais atenção aos sinais da doença mental na família. E este livro que eu vou lançar agora no dia 27 é a mostra disso. Ele traz a informação de forma muito pura, muito dura, muito profunda sobre como é que a falta de atenção na minha família causou um problema muito grave a duas pessoas que são doentes, mas causou a toda a família. Porque só para perceber essa coisa, a minha avó, que era uma das pessoas que tinha, pelo menos nos anos 80, 90, grande influência financeira, porque tinha restaurantes, tinha casas por alugar. A minha avó chegou a perder literalmente tudo o que ela tinha e passou a viver num quarto no subúrbio da província de Cabinda, porque ela investiu tudo para tentar salvar o seu filho, que é doente mental, e até a data da sua morte ela ficou sem nada. Então é preciso que nós nos prevenimos, comecemos a construir uma forma saudável de estar na família. E este livro é este convite a esta reflexão, por isso que aconselho as pessoas a comprarem. Basta deslocarem ao Cefojor a partir das 16 horas, ou então basta ligarem para mim no número de telefone 936 10 12 17. Ok, muito obrigado, nós agradecemos e nós estaremos lá presentes. Ok, muito grato mesmo à Rádio Zango 8000, a Ficha Coisa, e estamos aqui disponíveis a contribuir naquilo que for sempre o necessário quando formos chamados.